Pessoal, obrigado aí por terem tirado um tempo da semana para a gente falar um pouquinho aí de Rust, Soroban, mais uma vez. Sabe que a semana é agitada, corrida demais para todo mundo, mas é bom quando a gente tira um tempinho aí para compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, junto. É muito bom a gente fazer as coisas juntos aqui, somando, né? Hoje é a gente dar sequência naquilo que a gente falou na semana passada. A gente começar pela base mesmo e estabelecendo a base, mesmo aqueles que talvez já conheçam um pouco mais, tem gente aqui que conhece bem. A ideia é a gente ir estabelecendo a base, depois a gente ir aprofundando, né? É o mesmo modelo que as outras comunidades estão fazendo. O pessoal, por exemplo, dos embaixadores África fazendo isso também, outras comunidades que a gente vê aqui no Discord e na web fazendo a mesma coisa, né? Então a ideia é a gente ir aos pouquinhos construindo e aprendendo junto, né? Durante a semana, alguém conseguiu tirar um tempo desde terça passada, né? Para estudar ou para fazer alguns exercícios. Eu vou deixar aqui, ó, vou colocar no chat, estudar exercícios a primeira vez. Aí quem conseguir, dá uma reação aí, por favor, em cima aí das palavras aí, ó. Quem conseguiu estudar alguma coisa de Rust ou Soroban, pode, pode fazer uma reação com emoji aí em cima de estudar ou em cima de exercícios, ou primeira vez. Ah, tem mais gente Eu dei chegando uma, aí. eu dei uma estudada para poder fazer o Hello World, né? Que é o Aí que eu vou trazer sim, aqui hoje. Mas como eu não show. consegui fazer o VS Code rodar na minha máquina, né? Tipo, porque ele ficou todo cheio de pipipi popopó, de ai, não tem isso, ai, não tem aquilo. Aí eu vou reinstalar ele hoje. Eu fiquei o dia inteiro fazendo esse negócio, né? Tipo, de instalando, desinstalando, e mexendo e tudo mais, tá? Galera, isso é normal, tá? Tem hora que o negócio dá, não quer funcionar. Amanhã eu vou tentar pra ver se ele vai, né? E aí, com isso, eu vou trazer um Hello World bonitinho, próxima aula, tudo mais, rodado de verdade, né? Dessa vez eu só tenho os slides mesmo, mas na próxima eu Certo. já quero estar com tudo bonitinho, já rodando certinho, né? Porque o VS Code hoje tava de brincadeira com a minha cara. E se eu não for usar ele, eu vou usar um outro que eu peguei num tutorial aqui de um gringo, que eu gostei bastante, que ele é bem clean também, né? Bem simples de codar e tudo mais. E eu depois vou mostrar pra vocês qual que é. Mas é bem interessante também, ele funciona com Rush. Não sei se muda alguma coisa, mas, né, eu vou ver de utilizar esse outro compilador. Certo. Então, assim, gente, o que que a gente vai seguindo aqui, ó? Alguns conseguiram reagir, falaram que estão estudando. Que fizeram alguns exercícios aí, a Cassandra, o Arthur fizeram exercícios. Tem uma galera que está chegando aí pela primeira vez, o Eduardo, a Vanessa, Barros, Leonardo reagiram aí como primeira vez. Eu coloquei aqui primeira vez, pessoal, não é a primeira vez com o Rust ou com o Soroban, não. Primeira vez hoje, né? Quem tá aqui é a primeira vez hoje aqui com a gente. Porque a gente vai ter que ir fazendo também um onboard do pessoal que está chegando aqui, né? Então a ideia desse grupo de estudo, gente, é estabelecer as bases mesmo de Rust, o básico, para a gente entender um pouco o funcionamento dele, entender a instalação, como que é diferente um pouco das outras linguagens de mercado, e depois de a gente ir para Soroban, que faz parte do que a gente está estudando e parte do programa de embaixadores aqui do Brasil da Estelar, né? Então, essa é a ideia. A gente vai, estabelece uma base por Rust, vai entrando dentro do Soroban e fazendo aí pequenos projetos junto, né? Esse que é o objetivo. Então, teve uma galera aí, ó, que já colocou estudar, exercício. Bom, primeira vez. Agora tá A na minha galera vez. que colocou.
A galera que colocou exercício aí foi Wrestlings ou exercícios avulsos, assim. Coloquei aqui também, ó. Se quiser reagir aí, pra gente ter uma ideia. Em cima aí das palavras aí. Legal. Ó, o Lucas Oliveira entrou aqui com a gente, papai. Aí sim. Bem, Just Things, Arthur Lucas. O pessoal colocou aqui alguns avulsos, Cassandra, Johnny, Arthur. Muito bom, gente. Bom mesmo, né? Inclusive, eu estava comentando com o Caio durante a semana, comentei com ele, da gente fazer alguns programas. Não tô vendo a tua câmera, Cirqueira. O Lucas comentou que não tá vendo a câmera. Vocês estão vendo, gente? Pra mim Eu tá. tô vendo. Eu É tô me, porque eu tô é me bug do vendo aqui, né? Discord. É bug do Discord. Ele tem que entrar e sair do Discord ou entrar e sair da call que manda. Ah, entendi. No meu acontece também. Aí eu só consigo resolver quando eu atualizo a tela do Discord em si. É, beleza. Ó, o Pedro também avisou aqui agora que entrou. Obrigado, Pedro aí. Opa, Pedro. Boa noite. Boa noite, galera. Ô, Lucas, mas se você vê que tá fora aí, você me avisa, viu, pessoal? Às vezes é alguma coisa aqui mesmo. E o Thiago tá gravando pra gente, né? Então, se tiver alguma coisa fora, vocês vão me avisando aí também, por favor, tá? Então tem uma galera aí que tá evoluindo aí, né? Fazendo testes avulsos, dando Rustlings. Eu até comentei um pouco com o Caio durante a semana, pessoal. A gente começar, depois que a gente criar essa base, e aí a gente começar a entrar nos exercícios, a gente também de engajar e contribuir com quem tá estudando e evoluindo aqui no grupo de estudos. Talvez a gente, de alguma maneira, até foi citado, né, na semana passada, ou a gente contribuir com algum token ou com o próprio Lumens, né? Talvez a gente fazer alguma coisa contribuindo com Lumens, a gente criar uma escala, né? Ah, se fez isso, talvez gere algum valor ali. A gente vai refinar um pouquinho mais essa ideia aí em comunidade de como que a gente pode fazer isso de maneira simples, né? Nada muito burocrático, nem muito difícil de implementar, algo que a gente consiga ir identificando enquanto que a galera está evoluindo e a gente colocar negócio para andar, o grupo de estudos para andar, engajando o pessoal e retribuindo, né, o tempo que o pessoal tá estudando aí. Então, como a gente tinha falado na semana passada, o Rustlings é uma excelente maneira de começar. Não deixe de entrar lá, pessoal, naquele Git que a gente deixou, no GitHub, que a gente deixou da Estelar Brasil, que lá tem aquelas dicas que eu comentei, né? O link para o Rustlings, um link para alguns outros exercícios, porque por ali é uma excelente base para começar a entender Rust mesmo, né? O funcionamento do Rust. E aí a primeira parte hoje que a gente vai ver então, que a gente deixou combinado na semana passada, o Matheus ele vai mostrar como que faz uma instalação base, principalmente ele vai mostrar hoje no ambiente Windows, né? Se sobrar alguns minutinhos, eu até mostro um pouquinho também como que faz a mesma coisa em Linux. Eu tenho um ambiente pronto aqui, é o que eu uso para mostrar alguma coisinha, embora eu já tenha até mostrado assim rápido na semana passada também. E o Pedro vai mostrar o funcionamento do Okashi, né? Uma plataforma ali para desenvolvimento Soroban, falar um pouquinho da plataforma. A ideia é a gente conseguir concluir 8h30 mesmo. Logo na sequência eu tenho um outro compromisso aqui 8h30. Então a ideia é a gente conseguir em pouco tempo mostrar isso para vocês hoje, né? Quem quiser comentar alguma coisa, gente, fica à vontade aí no chat. A gente vai acionando aqui, parando, conforme vocês forem colocando aí as dúvidas ou alguma sugestão. E, Matheus, pode seguir aí, por favor, viu? À vontade. Compartilhar a tela. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Galera, não liga não, eu não vou nem abrir a minha câmera porque eu tô todo gripado. E aí o meu nariz tá tudo horroroso, cara. E aí pra vocês não terem, né, tipo, não terem pesadelo comigo, eu vou deixar a câmera fechada também porque eu tô todo gripado, né? Esse frio e esse calor do nada tá acabando comigo. Mas enfim, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, sim, sim. Tudo certinho? Então beleza, deixa eu pegar aqui. Vou colocar o chat aqui. Então vamos lá, galera. Estão me ouvindo legal também? Tá tudo certinho isso aí? Tranquilo, tranquilo. Então ótimo. Então vamos lá, galera. Bom, hoje, né, essa aula ela é uma colaboração, né, tipo, de basicamente 3 empresas aqui do mundo cripto, né? Então a NearX por ceder aqui o Discord, a Stellar por trazer também essa necessidade, né, essa demanda em si de fazer com que a gente traga mais desenvolvedores em Rushing e tudo mais, e da gente, né, Crystal Games Academy, né, de a gente poder ensinar vocês sobre o Rush em si, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver basicamente o que é o Rush, né? Como ele funciona, para que ele serve, né? A gente vai entender alguns exemplos e, claro, a gente poder fazer a instalação dele e, claro, né, trazer um Hello World. Eu não vou ter como trazer para vocês no VS Code ou codado realmente, porque o Visual Studio, né, ele ficou, né, basicamente de graça comigo, e aí ele não queria trabalhar hoje, e aí eu desisti de instalar ele, porque eu fiquei meio que o dia inteiro também instalando ele, eu comecei isso de manhã, tá? Era umas 9 horas da manhã, tá? E até agora eu não tinha conseguido, então eu desinstalei ele todo, e depois eu vou tentar fazer um jeito de ele voltar aqui, ou eu vou instalar o outro compilador que eu vi num vídeo de um tutorial que eu tava seguindo, né? Porque, né, tem dessas, né? Compiladores tem dessas também, né? Sim, Lucas, o meu PC, ele ainda é, ele é meio velhinho também, né? Ele é meio antiguinho, ele é de 2018. E aí, ele também usa HD, por isso que ele demora para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, né, eu tenho que ter paciência com ele e ele tem que ter paciência comigo às vezes, né? Pior que quando eu comprei ele era Linux, sabia, Lucas? E aí eu troquei porque eu não gosto do Linux. E eu também tirei, sim, tirei. Ele era Ubuntu. Eu não me adaptei e aí eu tive que tirar e colocar o Windows. E aí eu fiz toda a minha faculdade de jogos também em Windows também. Porque era muito mais fácil de mexer, mais de boa de fazer e tudo mais. E também os próprios EZs, né, os próprios executáveis e afins, tudo do mundo de jogos da minha faculdade, a maioria era de Windows. Tipo assim, 90% dos programas rodava apenas em Windows. Quer dizer, não 90, né? Mas, tipo assim, eles rodavam melhor em Windows do que Linux, tá ligado? Tipo, e aí Linux até eu já tinha conversado até com os professores meus, né? O Linux ele é mais para servidor, para galera que vai fazer tipo mais uma mão na massa um pouco mais parruda, né? E aí eu deixei para lá esse quesito do Linux, porque eu não me adaptei também. E como eu ia mexer com jogos, então eu botei o Windows mesmo, porque tudo de jogo é Windows e é bem mais simples, bem mais fácil de fazer, rodar qualquer executável bem mais simples. Não, Não, pô, não Double tem tinha erro que não, ser. Matheus. Tem Oi? erro não, segue. Não tem erro não. Vamos seguir aí com o Windows mesmo. Pode meter bala aí. Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Basicamente, o que é o Rush em si, tá? O Rush, ele pode ser, tipo, você vai encontrar ele às vezes como linguagem R, né? Eu já tinha visto até um pouco na minha faculdade que existia uma tal de uma linguagem R, né? Mas eu não sabia que era o Rush, né? Na época, lá em 2018, 2019, né? E aí você também pode encontrar ele como esse caranguejinho aqui, né? Que é como se fosse o mascote do Rush, né? E ele é uma linguagem, né, que começou a ser desenvolvida lá para a época de 2009, 2010. Ela foi lançada em 2010 por conta do Mozilla, né, a galera que fez o próprio navegador Mozilla Firefox, né.
para aumentar a segurança, a velocidade e também fazer com que a concorrência, né, ali dos navegadores, né, fosse mais acirrada, né, porque de certa forma, por conta do Mozilla Firefox utilizar o Rust, ele em alguns momentos ele é muito mais otimizado do que o próprio Google Chrome ou outros navegadores, né? Então, Rust basicamente é uma linguagem de programação na qual ela tem, né, uma forma de utilizar, às vezes, baixo nível em relação de programação, mas fazendo com que você meio que em alguns momentos venha a codar em alto nível. E isso é muito legal, porque a gente consegue fazer com que não fique tão complexa, né, o entendimento do código e não seja tão difícil quanto um C, um C++, né, para você codar, né? Então, tipo, fica mais, tipo, code friendly, se podemos chamar dessa forma, né? O Rush. Apesar de ele ter as bases, né, do C e do C++, beleza? E aí, como funciona basicamente, né, o próprio código, né, do Rush em si? O que ele tem? Ele tem duas principais características que fazem com que ele se diferencie das outras linguagens, né? Ele tem um sistema de gerenciamento de memória, que ele chama de memória segura, tá? Que é muito interessante, mas eu já vou falar dele. Ele também tem esse quesito da ownership. O que é isso, né? É uma forma de você evitar com que exista data races e dangling pointers. O que é isso? O data race é basicamente você ter aquela confusão de dados assíncronos, né? Porque quando a gente está mexendo muito com algumas linguagens, principalmente em linguagens em que a gente consegue mexer em memórias RAMs, em até armazenamento de dados dentro de HDs ou de SSDs, a gente acaba lidando com uma velocidade de dados muito grande, né? E aí, com isso, o Rush, ele tem algumas formas, algumas maneiras de lidar com isso para que essa confusão não exista e para que um ponteiro ou uma variável ou algo do tipo assim dentro de uma memória não fique vazia e ela seja apontada como cheia e ao não ocorrer essa confusão, ele tem como prevenir esse tipo de coisa. Então ele utiliza desse sistema de ownership em conjunto com esse sistema de memória segura para poder evitar que esse tipo de coisa exista ou para realmente fazer com que ela não exista de verdade. Vai depender de como o seu código está sendo feito, tá? E aí esse dangling pointers é basicamente uma forma, né, de você ter uma variável ali, ou você ter basicamente um ponteiro, que é uma variável que tem, de certa forma, uma função ou uma utilidade ali dentro, né, do código. E aí, para ele não ficar solto, né, ou selvagem, como a galera fala, a galera acaba colocando. Opa, peraí, que a imagem acho que ficou um pouquinho em cima. Deixa eu só tirar aqui. Aí, pronto. Eu não tinha visto isso. E aí, para você não ter essa perda de memória, né, e não só a perda do endereçamento, ou quando você está mexendo mais com PO, ou seja, programação orientadas a objetos, né, para você não ter essa perda desses dados, né, ele tem esses tipos de sistemas para poder evitar com que você não perca, né, um slot de memória válido ali, beleza? Deu para entender, galera? Tipo, ficou muito complexo? Peraí. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar aqui, beleza? Lucas, pode, pode Alô, ficar à Lucas? vontade aí, viu, Lucas? Eu só vou complementar ali o que tu falou, que essa parte é da hora. Essa parte do data race aí, pra quem nunca teve esse problema, dá graças a Deus, tá? Mas, tipo, é como se você, quando você solta dois processos assíncronos, né? Estão correndo juntos. E aí, tipo, por exemplo, você tem dois processos lendo o mesmo lugar de memória. Aí, meio que é como se fosse parecido com o problema do semáforo, né? Tipo, pra um processo ler a memória, o outro processo tem que liberar, entendeu? Sim, Então, sim. mas para o outro processo liberar, ele tem que ler a memória. E aí, essa questão do data race, né? Corrida de quem vai ler primeiro, ou coisa do tipo. É, Ou, por exemplo, você tem um cara lendo um dado e tem outra pessoa escrevendo nesse dado, nesse ponteiro, né? Nesse espaço de memória ao mesmo tempo. Então, às vezes, você vai ler e o dado tá, vamos supor, atualizado no momento um. Só que antes de você ler de novo, alguém, algum outro processo,
atualizou aquele dado sem você saber, ou modificou aquele dado, ou pior, apagou o dado. Então, quando você vai Então ler, apaga o negócio se full, né? alguém apagar o dado, como você tem o ponteiro do dado, você vai ter um dangling pointer, né? Que é um ponteiro que é o null do Java lá, o famoso null pointer. Então, Exatamente. essa parte de corrida, para quem nunca teve, é isso. Tipo, tem dois processos acontecendo juntos, e eles meio que um tem que esperar o outro, né, pra coisa acontecer, aí você vai travar seu sistema. O Eduardo falou assim, não existe mutex no Rush? Existe sim, tá? Aí são os ponteiros inteligentes. É um assunto mais avançado, tá? Mas você vai usar mutex, esse tipo de coisa, quando você quer forçar uma situação que o Rush não permite. Então, por default, o Rush não permite você ter problemas de corrida de dados como o C permite, né? Porque, lembrando, o C, você manipula a memória na mão, né? E um Java, por exemplo, você tem o gerenciador de memória. Desculpa, o garbage collector, né? Que gerencia a memória para você. No Rust, Exatamente. você tem um gerenciamento da memória automático, parecido com o C, mas em cima das regras dele, que eu acho que só vou explicar ainda. E aí você não consegue ter data race nem dangling pointers. Tipo, por padrão no Rust. Se você quiser forçar um tipo de comportamento desse, onde você tem, por exemplo, tem um singleton. Para quem não sabe, o singleton é como se você imagina assim, quando a aplicação, o sistema inicia, todo o sistema está olhando para o mesmo ponto de memória para ler um dado, sabe? Por exemplo, o nome do PC, sei lá, o chassi do PC. Né? Esse aqui é um Mac, é um Intel Core, é um Pentium, não interessa. Tem o nome lá do PC que é único e todo o sistema sabe onde olhar esse nome. E você tem um ponteiro, entre aspas, que vai para todo mundo. Esse tipo de coisa, onde várias pessoas têm acesso ao mesmo dado e podem ler, todo mundo lê não é o problema. O ponto é quando todo mundo pode ler e escrever. Então pode acontecer problemas aí. Aí tu pode usar o mutex. Eu posso falar disso depois, porque eu já mexi bastante com o mutex, é diversão. Mas aí já é ponteiros inteligentes. Se você for no livro do Rush, eu acho que é o capítulo 15, assim. É bem lá na frente. Mas por default, o Rush não deixa você fazer data racer nem dangly point. Ele não. Ele é maravilha. Sim, porque ele não tem garbage collector, né? E aí o garbage collector ele entra nessa parte da memória segura. O que seria esse garbage collector, né? É uma forma de você fazer a verificação da alocação da memória no tempo de execução. O que isso quer dizer? Enquanto você está executando ali o seu programa, seja ele qual for, né? O... Basicamente é como se passasse um lixeiro, né? Vendo o que está sendo utilizado e o que não está sendo utilizado a todo momento, entendeu? Então, em vez de, tipo assim, vai, na sua rua, você, tipo assim, você tem o lixeiro, né? O caminhão do lixo passa, sei lá, toda quarta-feira, né? Só que Só nisso, correção, né? só correção. Oi. É o caminhão da limpeza. Isso, exatamente. Aqui a gente chama de lixeiro mesmo. E aí, é como se, tipo assim, o Garbage Collector não existe no Rush para poder fazer com que esse sistema de memória segura, né, que ele faz com que a memória seja otimizada e ela seja apenas utilizada o que você está pedindo para utilizar. Então, se você quer utilizar, tipo, 1 mega de memória, o Rush só vai utilizar 1 mega de memória. Se você quer usar, tipo, 1 giga, você pode usar 1 giga também, entendeu? Tipo, ele vai utilizar só aquilo. Ele não faz a extensão dessa memória, né? Que é uma coisa que, de certa forma, algumas linguagens têm como fazer e por conta do Garbage Collector eles conseguem fazer esse tipo de coisa. E aí o Garbage Collector, voltando por exemplo, é como se, tipo assim, todo dia, inclusive de domingo, o seu lixeiro passasse ali, entendeu? Então, tipo, em vez de você passar, tipo, sei lá, você colocar seu lixo na rua só na quarta-feira para você poder eles fazerem a coleta, né? O lixeiro vai passar, tipo, todo santo dia para poder coletar o seu lixo, entendeu? O garbage collector é isso. Ele basicamente ele passa ali, portanto, toda a instância da memória para poder saber o que está sendo utilizado e o que não está sendo utilizado na memória para ele poder liberar ou não, né? E aí isso que entra junto com os data racers e com o dangling pointers, né? E aí o Rush ele é muito mais rápido porque ele não tem essa verificação a todo momento, né, do garbage collector. Então, ele é muito mais otimizado por conta disso, né? Por não ter essa verificação, ele consegue ser muito mais rápido do que muitas
outras linguagens de programação. Certo, galera? Ficou alguma dúvida até aqui? Quem quiser mandar pode ficar à vontade, tá? Deixa eu passar aqui. Belezinha. Acho que não. Se a galera tiver alguma dúvida, eles mandem ali. É isso aí, Lucas, né? O programa do Rush ele só roda o próprio Rush em si, né? Tanto que a Unity ela tem garbage collector para poder fazer esse gerenciamento de memória, né? Porque em jogos você utiliza muito isso, né? Enfim, continuando aqui, o Rush, basicamente, você vai utilizar muito ele para sistemas operacionais, né? Tem alguns sistemas operacionais, acabei não trazendo aqui, mas existem alguns sistemas operacionais que eles são feitos em Rush, ou eles têm algumas partes feitas em Rush, né? Aí navegadores, né? Como exemplo, a gente poderia dar o próprio Mozilla Firefox, né? E aí tem alguns softwares embarcados que basicamente seria, né? Algum software ou um hardware ali fazendo com que ele meio que terceirize, entre várias aspas, né, aquele processo utilizando um código específico em Rush ou em qualquer outra linguagem, entendeu? É como se fosse a terceirização de um software, entendeu? Então, tipo, ele tá ali, mas você não sabe que ele tá ali, entendeu? Tipo, o software embarcado é basicamente como se fosse isso, beleza? E aí, pelo Rush não ter garbage collector, por ele simplesmente ser muito eficiente e também por ele ter essa segurança maior, né, por conta desse gerenciamento melhor da sua própria memória, ele consegue fazer com que ele seja utilizado por muitas blockchains que precisam, né, desse gerenciamento muito bem determinado, não só da memória da própria blockchain, mas também da memória do usuário ali que está fazendo a transação, né? Então, para você não travar a blockchain, para não acontecer nada, nada para poder ficar para trás ou não perder nenhum tipo de dado também, né? O Rush é utilizado nesse sentido. Então, tipo, cara, o Rush é utilizado na Polkadot, na própria Near, nessa blockchain que eu conheci recentemente chamada Aptos, na Sui, né? E várias outras, né? Que também tem ou estão construindo, né? A sua infraestrutura em Rush, tá? E aí a gente tem alguns outros casos de uso, né, como o Dropbox, como a própria Amazon, o próprio Discord, né, ele utiliza alguns softwares embarcados também que utilizam Rush, ou alguns códigos aqui dentro do Discord, eles também são feitos em Rush, tá? O próprio Windows em si, ele tem algumas partes em Rush em si, por isso que você consegue utilizar como se fosse uma VM do Linux aqui dentro para você poder rodar o Rush e tudo mais. É uma doideira isso, inclusive eu recebi um tutorial disso, depois eu vou trazer para vocês, beleza? E aí, vamos lá, como que a gente pode fazer a instalação do nosso Rush, tá? Tipo, é bem, tipo, de certa forma bem simples, tá? E a gente vai utilizar muita coisa também do próprio CMD, tá? A linha de comando. Eu já, de certa forma, já fiz já tive essa experiência, né, de poder fazer a instalação do Rush, tá? Deixa eu só ver se teve alguma pergunta. Pá, 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 pá. Rede Ethereum, né? No de Ethereum ele usa basicamente o Rush. Isso aí, o Lucas. Isso, também a própria Stellar, né? É uma outra rede que está construindo em Rush. Deixa eu ver. Pá, pá, pá. Tá, legal. Que isso, Lucas? Muito obrigado por sua participação aqui foi de muito bom grado. Certo? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o Visual Studio, se vocês não forem utilizar o Visual Studio. Depois eu vou passar um outro software compilador também, que é bem legal, né? Ele é um pouco, eu acho que até um pouco melhor do que o próprio Visual Studio, né? Para vocês poderem baixar, tá? E aí vocês vão fazer esse download do Visual Studio aqui em si. Depois de vocês fazerem toda a instalação do próprio VS Code, né, do Visual Studio Code, vocês vão vir para a parte do Rush, tá? O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão entrar aqui no Rushlang, tá? Nessa parte de instalação, e vocês vão vir aqui
né? Se vocês têm um sistema, né, tipo 32 bits, vocês clicam aqui. Se vocês têm um sistema 64 bits, vocês clicam aqui, beleza? No meu caso, era de 64. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o CMD, tá? E aí, dentro do CMD, você vai colocar, tipo, você pode colocar essa linha de código aqui, ou você pode simplesmente, tipo, ele vai pedir aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Ele vai mostrar também essa. Ele pode mostrar também essa tela aqui pra você, tá? O que é essa tela aqui? É a tela de instalação do Rush, tá? Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar 3 opções bem básicas para você, né? Proceed with Installation, né? Que é a parte default. Se você quiser uma instalação customizada, ou se você quiser cancelar a instalação, tá? Então, no nosso caso, a gente vai apertar 1. E aí ele vai aparecer um monte de coisa aí, ele vai instalar algumas coisas relacionadas ao Rush, ele vai trazer algumas bibliotecas, algumas coisas assim. E aí, com isso, a gente vai poder fazer o quê, né? Dar um comando dentro da linha de comando, depois que tudo for já instalado, escrever rust c, beleza? Por quê? Com isso... Ah, já volto. Com isso, a gente vai poder ter a certeza de que o Rush foi instalado de forma correta dentro da nossa máquina, tá? Caso, né, não seja instalado, geralmente você vai ter que instalar essa ferramenta de compilação de C++, tá? Por que você vai ter que instalar isso? Em alguns momentos vai ser necessário, porque às vezes o Rush ele não instala essa ferramenta de forma automática, tá? Então, você vai ter que vir aqui nesse link que eu vou passar para vocês e vai ter que aqui baixar a ferramenta de compilação, tá? Ela é bem simples, bem fácil. Eu recomendo vocês fazerem essa ferramenta de compilação só se no VS Code de vocês der algum erro, der alguma coisa assim que vocês não conseguirem utilizar, tá? Porque geralmente ela já vem. Mas, se vocês precisarem, tá aqui o link. Beleza? Deixa eu ver, acho que... Zed? O que é Zed, Cassandra? Não conheço. Aí, É ó, o uma ideia. Ferreira mandou também um código que a gente pode mandar no CMD. O que foi, Ferreira? Eu não ouvi. E, Matheus, é uma ideia. Tipo, só tem pra Ah, tá. Linux e pra Mac. Que legal. Maneiro, Cassandra, não sabia não. Não conhecia. Beleza, aí passando pro próximo passo, eu também falo aqui da parte do Rust C, tá? Quando a gente der o Rust C, o que vai aparecer? Vai aparecer tudo isso daqui. Ou seja, vai aparecer um monte de coisa, um monte de forma que a gente pode mexer no Rust, vai aparecer alguns comandos, algumas coisas que a gente pode fazer aqui dentro, né? E aí ele vai, tipo, mostrar isso daí pra gente, tudo, né? E aí a gente vai ter a confirmação de que o Rush ele foi instalado de forma correta, beleza? E aí a gente vem pro Hello World, tá? O que vai acontecer? Como que a gente vai fazer o nosso Hello World? Tá? É bem simples, é bem fácil. É bem de boa. Abrindo o nosso compilador, pode ser o VS Code, pode ser o compilador que vocês quiserem, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar e aí vocês vão fazer um novo arquivo, né? Ou seja, vocês vão em File, vão Create a New File. E aí vocês vão salvar esse arquivo como helloworld.rs. Por que RS? Porque o RS é a extensão, né, de executável do Rush, tá? Então, vocês salvando assim, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui para dentro do próprio código. E aí, geralmente, pode estar ou completamente zerado, ou pode ter algumas coisas ali dentro, beleza? Na qual vai ajudar você a fazer o código, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar fn main. Por quê? Fn é uma função que já tem dentro do próprio código do Rush que chama main, beleza? Ela tem o nome de main. O que é isso? É basicamente a gente poder começar o nosso código, beleza? A gente precisa começar esse código de alguma forma, tá? No C Sharp, a gente tem o fn void, né? Que é o quê? É basicamente a gente poder ter um lugar onde a gente pode colocar o nosso código lá dentro e o compilador ele vai entender que aquele código está sendo construído,
dentro desse compilador, e aí ele vai ler aquele código e ele vai rodar aquilo dali pra gente, beleza? A gente não pode esquecer de abrir, né, essa função, ou seja, quando a gente coloca os parênteses, né, a gente vai estar abrindo, ou seja, a gente vai estar iniciando essa função em formato de código, tá? E colocar também o colchetes. Por quê? O colchetes é onde a gente vai colocar o nosso código em si, beleza? E aí a gente vai colocar o código. O que é o código? Print ln exclamação, abre parênteses, e a gente coloca aqui também esqueci como que é o nome disso aqui, é double quotes em inglês, como que é em português? As aspas, isso, Luvas. as aspas, e a gente vai colocar aqui dentro, hello world. Por quê? O print ln a gente vai estar falando por próprio executável que a gente vai estar criando em Rush, né? Solte na minha tela, né? Ou seja, mande na minha tela a seguinte mensagem, né? Aí eu vou ter que abrir essa funcionalidade aqui dentro do Rush, tá? E por isso que eu vou utilizar os parênteses, tá? E eu vou colocar o texto que eu quero que ele apareça, né? A string que eu quero que ele apareça, ou seja, o texto, né? Chamado de string que eu quero que ele apareça dentro do meu código. E aí eu posso colocar o que eu quiser. Mas nesse caso a gente vai colocar Hello World, tá? E aí tem uma coisa que tá faltando nesse código aqui. Vocês conseguiram já entender o que tá faltando nesse código? Deixa eu ver. Obrigado, Vanessa. Tem apenas uma coisa aqui que tá faltando nesse código para ele poder rodar. Eu vou deixar um pouquinho aqui nessa tela e eu já olho o texto. E aí, ou se queira, ou se alguém quiser ver se alguém acertou, vocês me falam. Tem basicamente uma coisinha que tá faltando para poder rodar o código. A Vanessa já acertou aí. Só aí, Vanessa. Não, Eduardo, não é o return. Porque o return a gente não vai utilizar nesse caso, porque a gente está fazendo uma string, né? E uma string, ela basicamente é algo em que o programa ele vai ler, né? E ele vai mandar ali dentro do código, tá? Ele vai mandar apenas aquilo dali, não vai mandar nada além disso. Eu não sei, ô Vanessa. Eu acho que a Cassandra consegue, tipo, mandar. Ah, nesse caso sim, Vanessa. Porque tá dentro das aspas. Tudo que tá dentro da aspa, ele vai conseguir mandar pra você. Então, se você quiser colocar o número do seu cartão, você pode colocar, entendeu? Tipo assim, não importa o tipo de caractere que esteja dentro das aspas, ele vai mandar de qualquer forma. É um texto, entendeu? Ele lê apenas como texto, então ele vai apenas escrever ali no terminal. Então, se você quiser colocar o lá, tenho 20 anos, ele vai entender apenas como texto, e não como, tipo assim, um int, entendeu? Tipo, uma variável int, na qual você tá colocando algo assim, entendeu? Enfim, a Vanessa acertou aí. Tava faltando basicamente aqui no final, né, do print ln hello world, os 2 pontos, tá? Por que a gente tem que colocar esses 2 pontos? Porque a gente faz uma quebra de linha. O que é essa quebra de linha? É a gente mostrando pro programa que aquela linha de código ela terminou, entendeu? E aí ele vai poder meio que entre aspas fechar o programa em si, entendeu? Ele vai poder parar de ler o programa ali. E ele não vai precisar fazer mais nada, tá? Certo? Se não tiver esses 2 pontos, né, ele vai bugar ou ele não vai rodar, beleza? Ou ele vai mostrar uma mensagem de erro. Certo? E aí, como que a gente faz? Exatamente, ô Vanessa, é o ponto e vírgula, isso. Acho que eu falei errado, não sei, desculpa. É Como que a isso gente faz para mesmo, poder Matheus. fazer Só Oi? lembrando também, só lembrando que nesse caso, pessoal, o Rust ele tem algo muito bacana aí, que o compilador dele, ele ajuda muito com as mensagens de erro, né? Então, uma vez que você esqueceu aí um ponto e vírgula, ele vai te acusar, vai colocar vários erros aí em tela, já vai passar a sugestão, onde que você errou, né? Então, é muito interessante ler
Toda vez que tiver que você foi compilar, ele deu um erro, pode ter certeza que ele vai cuspir isso daí em tela para te ajudar, né? É muito bom. E aí, Matheus, só Oi? um lembrete, tem mais 5 minutinhos aí, tá? Ah, já acabou. Esse daqui é só a parte de compilação mesmo, e aí já entra as perguntas. Beleza? Aí, galera, o que vocês vão ter que fazer para poder fazer a compilação? Bem simples, tá? Vocês vão abrir o CMD. O CMD vai mostrar para vocês onde vocês estão, né? Então ele vai dar esses 2 pontos user. Nesse caso tá com o Team, porque eu peguei isso daqui do tutorial, porque o meu eu não consegui fazer, tá? Senão estaria aqui como Matheus. E aí vocês vão fazer o quê? Como é o nome? O caminho, né, da onde está aquele seu primeiro, aqui, ó, o seu primeiro arquivo, beleza? Então, no caso do Tim aqui, ele estava no desktop, dentro do Rush Tutorial, ou seja, dentro de uma pasta chamada Rush Tutorial, e aí ele chamou a pasta main, tá? Na verdade, o arquivo main. E aí, esse Rush main conseguiu achar ele, e aí ele chamou, né, tipo, o programa, né, o que o próprio Rush ele fez, né? Então, basicamente aqui, né, quando a gente dá Rush C, a gente está chamando do Rush o main, né, ou seja, o arquivo Rush em si, do próprio Rush, e ele trouxe 3 arquivos para a gente. Um ponto executável, esse PBD que eu de verdade eu não sei o que é, tá? Eu dei uma pesquisada, mas eu não consegui entender o que é. E ele trouxe o arquivo Rush, tá? No caso, se a gente for mandar para alguém para ela poder executar isso aqui, a gente vai mandar só esse main.exe, tá? E ele vai estar nessa pasta que a gente criou, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai dar um enter, né, no main.exe, ou seja, você vai dar tipo aqui um ponto barra main.exe e dar enter. E aí ele vai mostrar hello world. Beleza, galera? É bem isso. É muito simples, é muito fácil. Eu sei que parece um pouco complexo, porque o Rush ele é de certa forma uma linguagem de baixo nível, então a gente acabou utilizando muito o CMD para poder fazer as execuções, né? Mas é basicamente isso, galera. Tipo, a matéria de hoje acabou. E aí é com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade, beleza? Sim, Rush é muito diferente, porque quando eu fazia em C Sharp, a gente mandava a compilação ser feita pelo próprio VS Code. Se não era pelo VS Code, era pela própria Unity, né? E aí a gente criava um executável dentro da Unity e a Unity rodava aquele executável em si, tipo, de forma como se fosse um joguinho de verdade, né? É muito diferente realmente. Tipo, você faz o seu próprio executável dentro do Rush. Isso é muito doido. Matheus, Oi? muito obrigado, viu, cara, por ter É isso, de apresentado nada. aí. Deu para esclarecer o pessoal. Vou colocar aqui, pessoal, no chat. Quem foi a primeira vez vendo o Hello World? Coloca uma reação aí, por favor, para a gente saber quem chegou aqui nesse momento aí a primeira vez. Quem foi a primeira vez aí vendo um Hello World? Que a galera já tinha chegado aí até esse ponto. Eu não tô conseguindo aqui. Matheus, eu não tô conseguindo. Ah, acho que você tem que parar aí. Eu vou compartilhar a Ah, eu vou tela. parar. Então deixa eu parar aqui. Isso. Dá um Aí, stop pronto. aí, por favor, só para eu conseguir compartilhar a tela. Eu vou rapidinho aqui, pessoal, só para a gente não estourar demais o tempo, porque precisar encerrar aqui às 8h30 mesmo, né? A hora que vocês tiverem. Siqueira. Oi. Opa. Dá tempo de eu só apresentar o Okashi Dev pra galera?
Ô Pedro, eu acho que a gente vai ter que fazer na semana que vem, cara. Sabe por quê? Pode ser. A gente demorou um pouquinho para iniciar hoje, né? Fechou. E aí a gente vai ficar meio fora aí dos horários, né? Então a ideia é na semana que vem a gente conseguir iniciar realmente aí nos horários, né? A gente conseguir colocar o pessoal às 7h30, a gente dar uma boa noite aí para todo mundo, ver como foi a semana, se alguém conseguiu fazer alguns exercícios. Durante a semana eu vou divulgar também, já que a gente estabeleceu um ponto em comum, e é importante que o pessoal agora, todo mundo tente fazer a sua instalação do Rust, para depois a gente ir evoluindo realmente nos exercícios a partir de agora, né? A linguagem Rust, a biblioteca padrão e tudo mais, né? Agora a gente estabeleceu um ponto em comum e aí a gente vai evoluindo. E aí na próxima semana seria interessante mesmo você mostrar o Okash para o pessoal entender que tem também um playground, assim como tem um playground de Rust próprio, né? Se você quiser até mostrar o playground de Rust também, onde o pessoal consegue fazer via browser, né? Compilação de código, testes, sem precisar instalar. Tem o Okashi que faz a mesma coisa para Soroban, né? Então, se conseguir pegar uns minutinhos na primeira aula, na semana que vem, no comecinho da semana que vem, fica show. Mostrar tanto o playground de Rust quanto o Okashi, né? É um playground aí de Soroban, né? Vocês estão vendo a minha tela, galera? Ou ela tá Sim, travada aí? Tô vendo, tô Tá no vendo. terminal? dá pra ver. Não, né? Então, assim, ó, esse modelo que o Matheus passou para vocês, da gente criar o arquivo .rs na mão, ele é interessante para a gente conhecer, mas uma vez que a gente instala o ambiente do Rust, que a gente faz a instalação do Rust, ele vem com algumas coisas como o cargo. O cargo ele é um gerenciador de pacote e um compilador também. Ele chama o compilador do Rust, né? Então ele tem algumas funções extras aí, além de ser um gerenciador de pacote, né? Então imagina que a gente queira aqui criar um Hello World em Rust. Você usando o cargo init, você vai fazer um cargo new. Init é um projeto novo, para um diretório existente. Mas se você fazer um cargo new Hello World, ele vai criar tanto diretório de código, ele vai criar tanto o diretório de código quanto os arquivos de configuração para compilação, com a biblioteca, as dependências. Ele já cria um arquivo git ignore e a pastinha do git para controle de versionamento, né? Então, uma vez utilizando o cargo new ou cargo init, se o diretório já existir, ele cria para você o projeto com uma estrutura básica. E aí é importante usar o cargo para esses projetos Rust, porque quando vocês forem abrir o VS Code ou abrir o editor de vocês, o Rust Analyzer é um instalador que vocês vão precisar também, que vai fazer a função de LSP da linguagem, o autocomplete da linguagem, verificar se está tudo certo. Ele só vai funcionar se ele enxergar esse arquivo .toml, é o cargo .toml. Então, o LSP ele só vai funcionar se ele encontrar esse arquivo que tem as dependências, se ele encontrar essa estrutura, né? Então, se você abrir um arquivo .rs só, sem toda essa estrutura, o LSP não vai funcionar corretamente porque ele não sabe onde encontrar as dependências, os arquivos, né? Então, imagine o seguinte, ó, a gente criou o arquivo, a gente veio e deu um cargo new Hello World. Entramos no editor. Entrou no editor, aí sim vocês vão ver aqui na tela que o LSP está sendo executado aqui no canto direito, aqui inferior. Então ele analisou a estrutura do diretório, e aí a partir de agora, dá para conseguir utilizar as funções padrões, por exemplo, né?
Então, se a gente veio aqui e deu um print line e a gente esqueceu o ponto e vírgula, como o Matheus comentou, ele já vai avisar que tem coisa errada. E se a gente tentar compilar isso daqui, se a gente vir aqui e dar um cargo build, ele aqui depois na execução, né? É que ele deu porque ele executa a macro e não tem nada executando depois, né? Então é como se ele fosse um return. Mas se a gente tentasse dar um outro print line aqui, alguma coisa, vocês vão ver que ele vai falar que ele está esperando um ponto e vírgula aqui na linha anterior, tá vendo? Aí Aqui travou pra ele mais já alguém. não tá travado, Travou pra mais alguém ou só aqui? O meu. Peraí, deixa eu tá ver. travado, Deu uma não? Como é travada. que tá? Tá carregando agora. Mexe aí o. Tá. Ele parou na última. No build que você fez, no último build, mas não tá. Não dá pra ver você mexendo, não. Eu Desliga o tô. webcam e bota um foco em compartilhamento de texto. Vai dar É, bom. eu acho que a webcam pode estar consumindo aí sua memória. Tenta compartilhar com foco em texto a transmissão, É, que ela vai ficar levinha. mas nem tem essa opção aqui, né? Ele só vai para a opção de transmitir mesmo. Ele tá tentando carregar ainda, né? Aqui, ó, assim, ó. Screen one, qualidade da transmissão, texto mais fácil de ler. Boa, Enxergando aí boa. agora. Agora vai. Então, na questão do ponto e vírgula, né? Se for uma linha só, ele vai entender como se fosse um retorno de função e vai funcionar. Mas se tivesse outra coisa aqui abaixo, ó, vocês podem ver que ele já avisou aqui que tem uma coisa errada. E aí o próprio compilador já avisa, tá vendo? Ó, tá faltando aqui um ponto e vírgula, onde você tem que pôr ponto e vírgula. Então é muito bacana, né? E aí na próxima aula a gente entra com essa parte então, de, de utilização do cargo, de como que utilizar um playground aí, o Pedro pode mostrar pra gente o playground de Rust, o playground de Okashi, e a gente começa a entrar então nas funcionalidades, nas principais funções de Rust aí da Standard Library, né? Mostrar as infraestruturas que o Rust tem, né? Isso. Isso. Legal. Mas isso aí eu só vou mostrar semana que vem, é final de novela. Vocês vão ter que. Avenida Brasil, vocês vão ter que ficar aí pra próxima semana. Isso aí, Pra gente. ver. Pessoal, obrigado aí mais uma vez, quem conseguiu entrar. Na semana que vem a gente continua. A gente vai montar um plano de estudo um pouco mais detalhado para a gente conseguir seguir, principalmente porque tem gente já fazendo exercícios, testes. A Vanessa colocou aqui que já estava fazendo alguns exercícios. Então, depois, Vanessa, coloca no canal de aprendizado. A gente definiu que a gente vai colocando lá no canal a hashtag aprendizado as dúvidas. Compartilha lá com a gente todas as dúvidas. Quem quiser colocar lá, vai colocando os exercícios conforme não forem conseguindo evoluir. Coloquem lá as dúvidas que a gente vai ajudando vocês, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente volta aqui para continuar o assunto. Obrigadão, gente, aí. Boa noite para todo mundo. Thiago, obrigado pela gravação. Pode dar um drop aí já. Um abraço aí. Tchau, pessoal. Obrigado, Matheus e Pedro aí também. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.